Vamos lá, senhores, então, para a nossa quinta instrução de TMS na parte de salvamento veicular. Vamos continuar aqui com a parte de gestão de riscos, tá? Vamos falar aqui, tá aí nossos objetivos e o nosso sumário, que diz respeito aí, vamos falar da generalidade, né? Vamos falar um pouquinho, uma introdução, vamos falar do parqueamento de viaturas, avaliação e segurança da cena, zonas de trabalho e riscos. Vamos começar com as generalidades, ok? Primeiramente, senhores, um conceito que é extremamente importante é a questão do risco aceitável e do risco inaceitável, tá? Que é considerado o risco iminente. Vou tentar resumir aqui para os senhores, mas esse conceito tem que ficar muito bem fixado, tá? O risco aceitável, senhores, é aquele risco que é proveniente, natural da profissão, tá? No nosso caso aqui da corporação, é aquele risco que a gente sabe que vai enfrentar e que a gente tem capacidade de enfrentar. Por exemplo, nós temos o incêndio, tá? O incêndio, quando a gente tem para combater o incêndio, o fogo, né, aquela caloria que a gente enfrenta, é um risco aceitável. Por quê? Ele é controlável, tá? E a gente tem o EPI adequado, a gente consegue avançar ali sem mais problemas, tá? Com relação ao fogo. A gente não tem que se preocupar muito, a gente não deve menosprezar, mas ele é um risco aceitável. A gente não tem como fazer um salvamento no incêndio depois que a gente debelou as chamas, por exemplo, não tem condições, tá? Então, para isso a gente tem o EPI específico, a gente consegue avançar muito bem ali, tá? Então, esse é o risco aceitável, o que faz parte ali da profissão, não tem muito para onde fugir, tá? Ele diz respeito ali, ele vai estar ali constantemente, tá? E a gente consegue aceitar ele ali razoavelmente, perfeito? Esse é o risco aceitável. Então, como exemplo aí que eu falei para os senhores, a questão das chamas, tá? Nós temos o EPI adequado para enfrentá-lo, perfeito? E o risco inaceitável, senhores, é aquele risco que é considerado risco iminente, ou seja, a gente sabe que vai ter um problema ao enfrentá-lo, ao chegar ali perto, tá? Por quê? Ele vai se concretizar, tá? É fato, já é certeza, a gente não tem principalmente o EPI adequado, porque aquele risco ele é muito elevado, tá? Para o EPI que a gente vai ter, tá? Então, como por exemplo, nós temos o elemento que é a alta tensão, tá? A eletricidade, alta tensão, infelizmente a corporação não tem os EPIs adequados para tratar eles, ok? Esse risco aí de alta tensão, nós não temos. Então, o que a gente faz quando a gente está com uma situação dessas? A gente, no caso aqui, o mais aconselhável é isolar a área, tá? Tranquilizar a vítima, caso ela esteja consciente, tranquilizar, pedir para ela não sair da área, tá? E solicitar o apoio da concessionária para fazer o desligamento ali no local, tá? Pedir para a equipe estar presencialmente ali e fazer o desligamento. Vamos tentar interpretar aqui pelo caminho inverso, tá? Vamos supor que a gente tente fazer algo ali no caso do fio de alta tensão ali nesse caso. A gente não sabe que não tem equipamento operacional para isso e nem tem o EPI adequado para isso. Então vamos lá. Se a vítima sair, ela vai sofrer o choque, tá? Ela vai sofrer a descarga elétrica ali e com certeza ela vai a óbito, tá? Com 99,9% de certeza ela vai a óbito. Além disso, se a nossa equipe, se algum curioso no local, ou parente, ou quem seja, se aproximar do veículo, vai tomar a descarga elétrica. A nossa equipe, se tentar fazer alguma coisa com o equipamento inadequado, com o EPI inadequado, vai sofrer a descarga elétrica. Então, senhores, é o risco iminente, não tem o que a gente fazer, é o risco inaceitável, a gente não pode se submeter a esse tipo de risco, tá? Ao passo que, se nós tivéssemos o equipamento operacional adequado e o equipamento de proteção individual adequado, nós claramente poderíamos nos submeter a esse risco, tá? Porque a gente estaria dentro das normas ali de segurança propícias, assim como a gente viu na questão do incêndio. A gente pode avançar ali sem maiores problemas. Claro que depende da carga do incêndio, vai depender de tudo, mas de modo geral, falando de um incêndio urbano, um incêndio estrutural ali, convencional, a gente pode avançar sim
sem maiores preocupações com essa questão das chamas, tá? Então, espero que tenha ficado muito claro esse conceito, tá? Do risco aceitável para o risco inaceitável, porque a gente não pode permitir esse tipo de atitude na cena, porque a gente não pode ser mais uma vítima. Perfeito, senhores? Isso que tem que ficar mais claro aqui. A gente não pode ser mais uma vítima. A gente está indo para resolver a situação e não está criando mais problema, ok? Não adianta, aqui nesse caso, não adiantaria a gente tentar dar uma de herói. Vou tentar fazer. Não, não tem condições, senhores. É certo que a descarga elétrica vai acontecer. Perfeito? Isso tem que estar muito claro na nossa mente. Porque a gente precisa sim se arriscar. No caso do incêndio, quando há necessidade, a gente precisa sim se arriscar quando a gente tem a possibilidade de fazer isso de forma profissional. E não se arriscar quando a gente não tem a condição de tentar, no caso, tentar se arriscar. A gente não pode. Se a gente não tem o equipamento e a proteção adequada, a gente não pode submeter esse risco de forma desnecessária. Ok, senhores? Além disso, nós temos aí os riscos que são primários, tá? Então, os riscos primários, senhores, são resultados da dinâmica do acidente e características do ambiente, ou seja, são aqueles riscos que vão aparecer por conta inicial, né? De primeiro momento, ok? Aconteceu o acidente, todos aqueles riscos ali que estão presentes logo após o acidente são os riscos primários, tá? E os secundários são os que são provenientes das ações de socorristas. Então, como exemplo, senhores, a melhor coisa por exemplo, um buraco na via, ele é um risco primário, tá? Um vazamento de combustível que está acontecendo ali por causa do acidente é um risco primário. Agora, o socorrista foi lá e quebrou um vidro, não tinha vidro antes, quebrou um vidro, tem vidro na cena, é um risco secundário. Foi lá e fez um corte, deixou uma quina viva exposta, é um risco secundário, ok? Então, espero que tenha ficado bem claro esse conceito aí de risco primário e risco secundário, ok? Temos a mitigação prévia e a mitigação dinâmica, tá? Que é o que? A mitigação prévia é aquela que a gente vai fazer antes de acessar a vítima. Então, tudo que a gente fizer antes de chegar na vítima é a mitigação prévia. E a mitigação dinâmica é a que vai acontecer logo após o acesso até o final do evento. Por que a gente vai falar disso? Porque o tempo todo vão aparecer riscos para a gente estar gerindo, tá? O tempo todo. E a gente precisa estar mitigando esses riscos. Porque senão, se a gente achar que tudo que a gente fez inicialmente vai se manter, a gente vai estar caindo num erro, tá? Num erro muito comum. Então, a gente vai falar principalmente da estabilização, por exemplo, o tempo todo a gente vai ter que estar reestabilizando, porque modifica. Se modificou o peso, modificou uma posição, modificou alguma coisa, vai ter que modificar a estabilização do veículo, tá? Então, a mitigação ela é dividida nesses dois momentos e ela tem que ser feita o tempo todo, tá? Principalmente uma avaliação para avaliar se essa mitigação vai ter que ser feita ou não. Pode ser que não seja necessário, mas a gente tem que ter em mente que é necessário o tempo todo estar verificando isso, tá? Ok? Vamos agora então para o estabelecimento das viaturas. Então nós temos, senhores, aí o parqueamento defensivo, tá? Que é o quê? É um movimento, né, um procedimento que nós vamos fazer para justamente proteger, né, a equipe e a vítima, tá? O objetivo principal é esse. Então, ele é feito ali aproximadamente a 20 metros da colisão. Então, é muito comum ter esse pensamento de parqueamento, de querer parar o mais próximo possível. Parar o mais próximo possível, ele tem que respeitar a distância de segurança. Ou seja, você pode até chegar do lado do veículo, tá? Pode até não ter nenhum impedimento, mas vai ser saudável isso para o socorro? Não. Precisa de uma distância ali para que a gente possa trabalhar com maior segurança. Por quê? Vamos supor, tá? Pensando aqui na infortunística, que aconteça de, por exemplo, um veículo pesado chegar e colidir com a nossa viatura, tá? Que vai estar parqueando. Vai colidir com a viatura, vai estar trazendo transtorno para os socorristas e vai estar trazendo um transtorno para a vítima. Então, a gente precisa dessa distância. Mas poderia ser menor essa distância? Bom, essa distância é que é padronizada pelo POP e pelos manuais,
tá? Então por isso que a gente está colocando ela. Pode ser menor? Bom, não é aconselhada tecnicamente, ok? Então vamos atentar para isso, principalmente quem está assistindo aí, se for condutor ou chefe de guarnição, é muito importante ter isso daí em mente. Perfeito, senhores? E aí a gente vai tentar, no parqueamento defensivo, proteger as faixas que foram atingidas pelo evento, tá? Por quê? A gente não quer que tenha carro circulando, né, veículos que estejam circulando nessas duas faixas, tá? Nessas duas faixas não, nessas faixas que foram atingidas. Pode ser uma, pode ser duas, ou podem até ser 3 faixas, tá? Não vai depender do acidente. Então nosso objetivo no parqueamento defensivo é proteger o máximo de faixas que a gente conseguir proteger das que foram atingidas, tá? Então vamos supor uma colisão que atingiu, sei lá, 3 faixas, mas a gente não consiga proteger, a gente consegue só 2, a gente protege 2, né, no parqueamento defensivo, e depois vai ter que travar a terceira via, tá? Mas o objetivo do parqueamento defensivo é esse, proteger as faixas atingidas. Deixar uma faixa para minimizar o congestionamento e facilitar o trânsito dos demais veículos de emergência, sendo reforço ou não. Isso é muito importante, porque pode ser, toda situação ela é única, então a gente vai ter que avaliar situação a situação, tá? Então vamos supor, vamos pegar 2 situações, uma colisão que atingiu todas as faixas, tá? Então nessa colisão que atingiu todas as faixas, a gente vai tentar deixar uma faixa ali para circulação, tá? A gente vai tentar, pode ser que seja possível ou não, ou então um acidente, né, uma colisão que não atingiu apenas uma faixa, então a gente vai deixar as outras para a circulação dos veículos, tá? Mas o ideal vai ser sempre a gente minimizar o direcionamento, tá? Colocar para uma só faixa. Por quê? Quando a gente coloca 2 faixas e o socorrista no meio daquelas faixas ali, a gente tem mais perigos para se preocupar, mais riscos. Então tem que tomar muito cuidado nisso, tá? Além disso, a gente tem que ter atenção no desembarque, porque o parqueamento defensivo é logo Claro que ele pode ser dinâmico, né? Ele pode ser feito ali com mais calma, mas geralmente é a primeira atitude ali quando a gente chega na cena. Então, muita atenção no desembarque, porque a gente às vezes chega ali querendo resolver logo a situação e ainda está tendo o tráfego ali dos demais veículos. E aí, ao desembarcar, a gente pode ser acometido ali de um atropelamento. Então, temos que tomar bastante cuidado, tá? O balizamento, que é muito importante também, e a gente também peca muito nesse item, tá? Porque, como a gente vai colocar aqui, a ideia é colocar os cones na diagonal das faixas, tá? Para justamente direcionar os veículos, como a gente comentou ali, tá? E a distância de acordo com a velocidade máxima da via, ou seja, se nós temos uma via de 100 km por hora, e aí a gente tem o padrão do balizamento de multiplicar ali 1,5 vezes essa velocidade máxima da via, tá? Então essa distância que nós vamos ter, se a gente puder colocar ali uma distância reta, né? Não é a distância diagonal que a gente vai colocar, é a distância reta, ou seja, da viatura até o último cone, tá? Em linha reta, não em diagonal, em linha reta ali, nós vamos ter 1,5 vezes. Então, pegando esse exemplo da via de 100 km por hora, nós vamos ter um balizamento de 150 metros, ok? 1,5 vezes. E quando a gente tem a situação de chuva ou neblina, que são fatores ambientais, eles vão estar prejudicando ainda mais a questão do tempo de reação e da visibilidade. Além não só do tempo de reação com a visibilidade, como também a reação para o veículo, tá? Pode estar prejudicando a reação do veículo, tá? Com uma questão ali, por exemplo, de aquaplanagem ou coisa do tipo. Então você multiplica a velocidade da via por 2 vezes, ou seja, no mesmo exemplo de 100 km por hora, nós vamos estar trabalhando com um balizamento de 200 metros. Tenente, mas esse balizamento é muito longo, 150 metros, 200 metros, é muita coisa. Claro, isso vai de acordo com a velocidade máxima da via, mas isso é um estudo técnico e que surte efeito, porque imagina só, senhores, se a velocidade máxima da via é de 100 km por hora, o veículo que
ultrapassar esse balizamento, tá? Vamos supor, ele ultrapassou, tá? No momento em que ele ultrapassa, é que talvez ele consiga perceber, se for o caso, é que talvez ele consiga perceber e reagir. Então ele vai estar a 100 km por hora, furou o bloqueio e ele vai ter mais esse tempo aí de reação, tá? Mais esses 100 ou 200 metros, que pode até, dependendo da velocidade, ser pouco, tá? Então a gente pode achar que é muito, né? Fazer um balizamento desse tamanho, mas para a reação do veículo, ela pode ser pouca, tá? Então é importante respeitar isso daqui tecnicamente, se não colocar mais, tá? Porque pode ser uma situação, por exemplo, o condutor teve uma parada ali cardíaca, tá? E ele continua dirigindo. Ou seja, ele vai ter aquela distância toda ali ainda sem ter o tempo de reação, tá? Então é importante ainda assim ter essa distância, né, de balizamento bem feita ali, bem parametrada, por conta desses detalhes, tá? A gente tem que sempre pensar no pior que pode acontecer, ok? E o isolamento, tá? Que a gente vai estar fazendo ali para proteger as vítimas indiretas, tá? Do acidente, ou seja, pessoas que não foram diretamente atingidas, como por exemplo parente, tá? Um parente que está ali próximo vendo a situação, ele é uma vítima indireta, tá? Por quê? Ele está aflito com a situação, ele está abalado emocionalmente com a situação. Então ele precisa de uma distância ali, ele precisa ser isolado para que ele não fique em cima, tá? E os curiosos, tá? Que são o nosso principal problema, que é hoje em dia, a era digital, tá todo mundo querendo filmar, tá todo mundo querendo registrar e ficam em cima querendo saber o que está acontecendo. Então eles atrapalham a situação do socorrista, tanto em termos de atenção quanto em termos de procedimento mesmo, tá? Então é importante a gente trabalhar com isolamento, perfeito? E a gente peca muito nesse item do isolamento, tá? Por que a gente peca nesse item? Não vou falar muito aqui para a gente não entrar no campo político da instituição, tá? Mas a gente tem muito esse problema do isolamento, ok? Quem corre aí, quem está na atividade fim sabe disso, tá? Esse problema do isolamento é um problema corriqueiro para a gente. E aí, nós temos aí a distância, tá? Eu estou passando o mouse aqui em cima, né? Não sei se os senhores vão conseguir ver, mas eu estou passando o mouse aqui. Então, ó, nós temos aqui a faixa, tá? Essa faixa aqui de baixo, ela segue para a direita, tá? Para a direita da tela, e a faixa de cima segue para a esquerda. E aí, nós temos aqui um acidente, X, tá? Vamos supor que seja uma cratera aqui, não seja um acidente veicular. A gente está falando de acidente veicular, mas vamos supor que não seja um acidente veicular. Vamos supor que seja uma cratera. Bom, a cratera, ela está pegando essa faixa da via que vai para a esquerda. Mas aí eu quero manter o fluxo, tá? O que eu posso fazer? A gente pode trabalhar de duas formas. Vamos primeiro ver essa daqui da via. Então ele forma uma faixa aqui, né? Ele faz um desvio com os cones, tá? Para que mantenha essa faixa da esquerda e utiliza aqui a faixa da direita para poder para também estar trabalhando simultaneamente as duas faixas, ou seja, você não precisa impedir um fluxo para que o outro aconteça, tá? E aí ele lança a mão de utilizar o acostamento, tá? Ou a calçada, se for o caso aqui, tá? A gente não sabe aqui na imagem, pode ser o acostamento ou a calçada. Mas vamos supor que não seja possível utilizar nem o acostamento nem a calçada, e eu só tenho uma faixa para fazer. Como que eu posso fazer? Eu posso estar trabalhando com o impedimento de um fluxo aqui, tá? Da direita, e eu deixo o fluxo da esquerda acontecer. Marco um tempo, sei lá, 1 minuto, enfim, eu vejo lá um tempo adequado, ou até não ter mais nenhum veículo, se for o caso, passando. E aí eu paro, interrompo um fluxo e deixo o outro acontecer, tá? Essas são duas formas de a gente poder trabalhar isso. Podem ter até outras formas, eu estou falando aqui das mais comuns, perfeito? Aí aqui, falando mais especificamente do balizamento, nós temos aqui a distância, tá? Estou passando aqui o mouse em cima, também não sei se vai ser possível os senhores verem, como eu falei. Então nós temos aí a diagonal, tá? Aqui no caso, poderia até ser menos, até estar mais enfatizada essa questão da diagonal, ok?
Poderia estar trabalhando melhor isso, mas nós temos aí, tá? A distância que a viatura está. Como a gente viu, o parâmetro ideal indicado pelos protocolos manuais é de 20 metros. Aqui nós temos 15 metros, mas é 20 metros, tá? E a distância da via também no balizamento está errado, tá vendo? Aqui está marcando 75 metros e a via é de 80 km por hora. Então, nesse caso, eu teria que estar multiplicando a via, a velocidade máxima da via por 1,5. Isso em condições normais, tá? Então eu teria aqui 120 metros para poder fazer esse balizamento. Se fosse o caso de fazer em condições de neblina ou chuva, eu estaria fazendo para 160 metros. Ok, senhores? Então, vamos seguir aqui vendo a questão da curva, que é muito importante. A curva, vamos tentar interpretar tanto a curva na horizontal, tá? No plano horizontal, como a curva no plano vertical, tá? De um morro, por exemplo, a gente vai estar trabalhando, ou aquele desnível assim, tá? Vamos interpretar dessas duas formas. É muito comum começar a fazer o balizamento a partir desse momento aqui, tá? Ainda na curva. Vamos supor que esteja mais à frente, por exemplo, o balizamento, tá? O acidente ali. E aí eu começo a fazer o balizamento e ele vai decaindo aqui na curva. E aí pode ser que o balizamento comece aqui onde está o mouse, no início aqui da curva, tá? O que isso implica pra gente? Em algo extremamente negativo. Por quê? O condutor que está vindo, ele só vai se dar conta e só vai reagir quando chegar na curva. E aí ele pode ocasionar um outro acidente. Ele não vai ter um tempo de reação, uma distância de reação, um local de reação adequado. Então, o que isso implica para a gente? Numa possibilidade maior de acidente. Então, qual que é o ideal? Eu começo a fazer o balizamento após a curva. Então, se eu tenho, por exemplo, a situação do morro, né? O acidente está aqui, eu não começo a fazer o balizamento aqui ainda na curva. Após a curva. Para quê? Para que os próximos condutores que estão vindo ali na via, eles tenham uma visualização melhor da onde que está começando o balizamento e eles possam ter um tempo de reação, uma visualização para a reação, um local adequado para a reação deles ali, tá? Então eu começo a fazer o balizamento depois da curva. Vamos seguir então, senhores, falando aqui de segurança da cena, ok? Da avaliação e segurança da cena, tá? Então, senhores, nesse quesito, nós temos a avaliação 360 graus, tá? Que é um novo método que está sendo implementado aí, uma das novas fases que tem que ser feitas, principalmente aplicada aí no campeonato, mas que não é desmerecida. Na verdade, o campeonato ele não foi feito para ser seguido, né? Na verdade, as atividades, né, as fases que são feitas é que desencadearam no campeonato. Apesar da gente não ter o costume tradicional, institucional de fazer isso na corporação há muito tempo, a ideia é que justamente esse padrão seja aplicado, porque é uma boa medida, tá? E nessa avaliação, ela é muito importante porque qual é o costume hoje? Chegar e avançar direto onde está a vítima, no veículo, enfim. E essa avaliação, ela traz um ganho muito grande, porque você perde ali 30 segundos, talvez 1 minuto, talvez, mas não é mais do que 1 minuto, você ganha lá na frente, porque o tempo todo que você depois avançou, você vai ter que se perguntar, e o airbag? E a bateria? E isso? E aquilo? Enfim, na avaliação, nessa avaliação 360 graus, você já consegue ter uma noção maior. Então, você perde menos tempo com os demais itens, tá? Pode ser que depois você precise confirmar alguma coisa, obviamente, mas de um modo geral não vai ter essa necessidade, tá? E aí nós temos um dos técnicos que vai em um sentido e outro técnico que vai no sentido oposto, tá? O socorrista também vai fazer essa avaliação, porém focado na vítima, tá? E o comandante de operações, ele também vai fazer essa avaliação, porém de uma forma mais macro, ok? Ele vai tentar observar o contexto geral da cena e receber as informações dos técnicos e dos socorristas, ok?
E aí existe um método de comunicação que se chama alça fechada, tá? Que a gente vai falar bastante desse método aqui, é muito importante. Por quê? Todas as ações devem ser comunicadas em voz alta para que todos ouçam e se preparem. Ou seja, tudo que você for fazer, tá? No que tange ao procedimento de manuseio do veículo propriamente dito ou da vítima, você precisa comunicar. Por quê? Todos precisam tomar ciência daquilo ali, principalmente a vítima. Então você vai fazer uma ação, por exemplo, vai quebrar um vidro. Se essa ação não for coordenada, o socorrista às vezes não deu tempo ainda de cobrir a vítima, ou não sabe que vai ter necessidade de cobrir a vítima, para não deixar nenhum detrito ali chegar na vítima, tá? Então essas ações precisam ser coordenadas. Além disso, o comandante de operações ele precisa dar o aval. Pode ser que o comandante de operações não queira que quebre um vidro, tá? Ele está com uma outra estratégia ali na mente, ou que inicialmente não foi avaliada. Então, vai quebrar o vidro? Informa que vai ser feita a quebra do vidro. O comandante de operações ele vai falar quebra de vidro, né? Ele vai falar que vai ter a quebra de vidro, vai pedir para tomar as devidas precauções, ou seja, colocar a proteção respiratória, colocar a proteção maleável na vítima. Quando tudo foi feito, ele vai dar o aval, ok, pode quebrar, e aí os técnicos, ao quebrarem, vão também comunicar normalmente, quebrando o vidro, e ocorre a quebra. Esse que é o método de comunicação chamado alça fechada, extremamente importante, ok, senhores? Quando a gente avalia ali produtos perigosos na cena, tá? A gente faz a identificação. E aí, para isso, a gente vai recorrer aí a outra parte da disciplina de TMS, que é a parte de produtos perigosos. Eu não vou falar muito aqui, mas eu abordo especificamente, sou eu mesmo que faço essa instrução, e abordo especificamente a parte de identificação. Tá? Quando a gente identifica que existe ali produto perigoso na cena, o que a gente tem que fazer? A gente faz um isolamento maior, tá? E aciona o GOP. Tá? Por quê? Porque a gente não vai ter o equipamento específico para lidar com aquele produto, perfeito? Então a gente não vai ter a proteção respiratória adequada, a proteção da pele adequada, a gente não vai conseguir fazer, tá? Se for o caso daquela vítima ter a necessidade de ser removida ali, vai demorar muito para chegar ao socorro, aquele produto vai estar trazendo um malefício para a vítima, e a gente consegue, naquele primeiro momento, se aproximar, tá? A gente pode estar removendo a vítima através da extricação rápida, tá? Porque a gente considera a cena insegura. Então, se for o caso, a vítima precisa de um atendimento mais urgente, a gente está pensando na quantidade de vida, tá? A gente precisa promover vida. Então a gente tem uma opção, a vítima vai ficar lá e vai morrer, ou eu posso pegar ela e tentar dar uma sobrevida para ela. Eu vou estar trabalhando com a segunda opção, tá? Mas isso tem que ser avaliado, ok? Para saber a situação ali. Então a decisão tem que ser tomada no local, porque existem inúmeras variáveis. Então vai depender da vítima, vai depender do veículo, vai depender do tipo de produto perigoso, ok? Então o que eu estou passando aqui para os senhores é uma das opções que podem acontecer, não é uma regra, tá? Então o ideal, independente dessa questão da vítima, é você fazer o isolamento ali de 100 metros e acionar o GOP, que é o socorro especializado, tá? Lembrando que combustível ele é um produto perigoso, tá? Mas a gente não vai tratar aqui como produto perigoso. Por quê? Porque é uma quantidade totalmente controlável para a gente, tá? Para a equipe ali de primeira resposta, não tem necessidade de chamar o GOP. A gente vai estar chamando o GOP quando a gente vai falar de uma carreta de combustível, tá? Aí sim, por exemplo, gasolina. Aí sim, a gente vai estar falando de acionar o GOP. Mas se for a gasolina ali pertinente ao veículo somente, né? O vazamento do tanque do combustível do veículo, não vai ter necessidade, tá? E aí, esse isolamento precisa ser bem adequado, porque os efeitos podem ser catastróficos. Então, se a gente não fizer um bom isolamento, pode acontecer ali uma nuvem de um elemento tá atingindo mais pessoas, ou pode estar acontecendo uma explosão e atingir mais pessoas. Então, falou em produto perigoso, o isolamento tem que ser muito efetivo, tá? Vamos falar aqui agora das zonas de trabalho.
Então nós temos a zona quente, que é o perímetro interno, que varia entre 2 e 5 metros, ou seja, é o veículo ali e o arredor, logo o que é imediato a ele. Tá? Temos a zona morna, que compreende ali o perímetro entre a viatura ou a linha de isolamento, né, que a gente vai fazer com a fita zebrada ou com a corda de prontidão, e esse perímetro interno da zona quente. A zona fria, que a gente vai chamar ali a parte que fica atrás das viaturas ou atrás dessa linha de isolamento. Vamos ter o palco de ferramentas e a área de destroços. Tá? Então, esse zoneamento é muito importante para a gente trabalhar de forma organizada. Tá, senhores? Temos que ter isso em mente. E aí, uma foto aqui para a gente poder identificar bem. Vou estar colocando o mouse aqui para a gente poder identificar. Então, ó, temos aqui a zona quente, tá? Bem identificada. O que está aqui dentro do amarelo é a zona morna, tá? Então, à frente das viaturas, tá? Atrás das viaturas, fora dessa linha amarela, já é a zona fria. É a zona que podem ficar ali os parentes, os curiosos, a imprensa, tudo mais, tá? Zona morna e zona quente, somente a equipe de resgate, perfeito? Aqui a gente tem o palco de ferramentas, mais uma vez para trabalhar de forma organizada, tá? O palco de ferramentas é muito importante. Situações que não tem a necessidade de a gente utilizar tantas ferramentas, a gente pode não ter a necessidade de montar ele, tá? O palco de ferramentas a gente vai montar quando a gente tiver a necessidade de lançar a mão dessas ferramentas, perfeito? Então é importante, o palco de ferramentas é sim muito importante, tá? E aqui tem uma zona com material para vítima, tá? A área que a vítima vai ser deslocada, também tem que ser bem definida, não precisa estar ser uma zona como o palco de ferramentas tá? Mas a gente precisa ter essa zona também definida. E a zona de destroços, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, mas tem que ser bem definida também. Ok, senhores? E aí, antes da gente seguir aqui nos riscos, só para a gente voltar aqui e fechar, a zona onde a gente vai estar trabalhando com alguns equipamentos da vítima, é importante ter em mente para quê? Para a gente não confundir. Vamos supor que eu precise retirar a vítima aqui para frente, tá? Onde está o palco de ferramentas. Então não adianta eu montar o palco onde eu vou tirar a vítima, tá? Então eu preciso saber primeiro, de um modo geral, para onde que é a tendência da vítima sair, tá? Lembrando que é uma tendência, a vítima vai sair depois de acordo com a elaboração do plano, de acordo com o que o socorrista disser, tá? Mas eu preciso ter uma noção, tá? Então eu vou colocar o palco de ferramentas num local onde, de um modo geral, eu saiba onde eu posso estar trabalhando com maior tranquilidade, onde eu não vou precisar remover ou alterar ele. E depois também a área de destroços segue da mesma forma, tá? Vamos falar então agora dos riscos. Então nós temos aí as baterias, tá? Que é um risco para a gente, por quê? Primeiramente, ela pode evitar o acionamento do airbag, não é uma regra, tá? Pode ser que aconteça um problema elétrico ali e o airbag seja acionado da mesma forma. Então, como eu disse, não é uma regra, mas evita, tá? Então, se a gente consegue minimizar, é bom. Evita o arranque do motor, ou seja, ligar ali o motor e o veículo está sendo direcionado ali para frente. E evita incêndios, né? Pode gerar um curto ali na bateria, vai estar passando corrente ali. E a gente sabe que muitos dos incêndios, né, são ocasionados pela questão elétrica, tá? Então, ela evita aí 3 itens muito importantes para a gente. Então, é uma prioridade, tá? O desligamento da bateria. Porém, a gente tem que ter 2 coisas em mente, tá? Primeiro, que eu posso estar tendo necessidade de usar a bateria, para quê? Para utilizar o dispositivo elétrico do veículo. Lembrando que, se o veículo estiver já desligado e sem chave, eu não vou estar ligando o veículo, tá? Mas se ele já estiver ligado ali, eu posso abaixar um vidro, eu posso estar acionando um banco, existem bancos que têm acionamento elétrico, tá? Então, eu posso estar utilizando essa bateria ao meu favor no primeiro momento. E outra coisa, se eu não conseguir acesso à bateria, por exemplo, o veículo está de cabeça para baixo, ali eu não consigo acessar de jeito nenhum. A bateria ela não é prioridade, tá? Nesse sentido. A gente vai desligar a bateria quando houver a possibilidade, tá? Ela é prioridade quando existe a possibilidade. Não consigo desligar a bateria, tá? Inacessível, vai demorar muito, eu preciso abrir aqui, utilizar até mesmo uma ferramenta. Deixa para depois, tá?
Então ela é prioridade quando eu tenho um acesso relativamente fácil a ela, ok? Então, estou até trazendo uma foto aqui, que a gente comentou na parte lá de anatomia veicular, quando a gente fala de locais inusitados aí, não convencionais da bateria, tá? Então, por exemplo, aí nós temos a bateria no banco do passageiro de trás, no banco do carona de trás, tá? Aí na parte ali do assento, tá? Então, só para a gente poder compreender que não é só debaixo do capô que a gente encontra, perfeito? Então, só para ilustrar realmente. Além disso, né, na hora que a gente vai remover, para a gente poder mitigar de forma adequada, eu preciso tirar primeiro o borne negativo e depois eu tiro o positivo, ou seja, eu tiro os dois bornes, tá? Não é só o negativo, eu tiro os dois, ok? Se não for possível, como eu disse para os senhores, o técnico tem que indicar em voz alta que não é possível desligar a bateria. Por quê? Porque os membros da equipe vão estar lidando com aqueles 3 riscos ali que a gente falou. Então, o airbag ainda pode ser detonado, tá? Mesmo que desligue a bateria, mas vamos supor que não desligou, ele pode ser detonado, então eu tenho que ter mais cuidado. O motor pode ligar ali, pode sofrer um arranque e pode ter um incêndio proveniente ali da bateria. Então eu tenho esses 3 elementos ainda a mais de risco nesse caso, tá? No caso do airbag não acionado, tá? Então verifiquei ali que teve a colisão e o airbag não deflagrou. Tá? Então a gente chama de airbag não acionado, vulgarmente chamado de ANA, tá? Vocês podem ver algumas literaturas, podem ver ali, ANA é o airbag não acionado, ok? Então eu vou identificar e alertar em voz alta, ok? Vou estar falando ali, airbag não acionado, tem que falar isso em voz alta, que é aquele princípio que nós vimos da comunicação, tá? Da alça fechada. Desligar a bateria, que é uma das formas de a gente mitigar isso daí. Aplicar a proteção do airbag no volante. Então a proteção do airbag é só no caso do volante, alguns tem para o airbag desse frontal do passageiro, mas não é uma regra, é muito difícil de achar ele, existe, mas é muito difícil de achar. Então aplica o do volante, caso seja o caso. No caso, quando a gente vai trabalhar ali, se expor o mínimo possível na zona de insuflação dos airbags não acionados, ou seja, onde você sabe que o airbag vai acionar, né, aquela zona que ele vai inflar ali, você vai ter que se expor, mas tentar se expor o mínimo possível, porque se ele acionar, você vai acabar sofrendo ali uma pancada dele, ok? E exposição dos frisos internos para encontrar o cilindro, ou seja, na parte interior do veículo existem alguns frisos, né, alguns acabamentos ali de plástico e tal, que escondem esses cilindros que fazem o acionamento. E é importante fazer essa exposição deles, porque independente do airbag estar acionado ou não, quando a gente vai estar realizando o corte no veículo, se eu estiver cortando esse cilindro, ele vai ocasionar ali uma mini explosão, tá? E isso é ruim pra gente, que vai ocasionar não só o dano no ferramental, mas como pode estar ocasionando um dano na vítima e na equipe socorrista, tá? Então, muito importante isso daí. Então aí tá os frisos internos que eu comentei, né? Friso de plástico, faz a remoção e identifica ali o cilindro. Nesse caso, ele está identificando ali mais do que o cilindro, ele está vendo ali o airbag que não deflagrou, tá? Ali é o airbag que pode ser acionado. Esse airbag ali é chamado de airbag cortina, ok? Então vamos seguir aqui, senhores, falando dos pré-tensionadores, ok? Nós temos aqui o cuidado com eles o seguinte, identificar, né, e alertar em voz alta, seguindo aquele princípio da alça fechada, e cortar o cinto da vítima, tá? Porque o pré-tensionador ele vai travar, não vai permitir você retirar o cinto da maneira convencional, então vai ter que cortar o cinto e expor o friso interno para poder identificar e encontrar o dispositivo, tá? Às vezes ele vai ficar ali na parte de baixo do banco, então pode ser difícil de encontrar ele, mas ele pode também estar na coluna B, tá? Então vai depender do veículo. Nós temos aí o vazamento de combustível também. O que a gente faz para lidar com esse risco aí do vazamento de combustível? Temos que manter uma linha de mangueira pressurizada, tá? Então,
a linha de mangueira pressurizada tem que estar sempre, de um modo geral, na situação da colisão, tá? Tem que ter a linha de mangueira ali, porque o veículo pode incendiar a qualquer momento e a gente não sabe. Quando tem um vazamento de combustível, aí que a gente tem que ter mais atenção, tá? Mas independe do vazamento de combustível, tá? Via de regra, se for comboio completo, tiver lá o ABT, né, para poder atender, ou outro carro d'água, carro de incêndio, a gente lança a mão dessa linha de mangueira. Pode até nem estar pressurizada, se a gente identificar ali que não existe tanto risco, mas tem que ter a linha ali armada. E se a gente vê o vazamento de combustível, ela tem que estar pressurizada, tá? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. E aí não é para atacar água no combustível, tá? É para evitar o incêndio, tá? Para a propagação. Como é que a gente vai evitar o incêndio ali, de fato? Tá? A gente vai desligar a bateria, que a gente sabe que vai estar emitindo ali a corrente elétrica, então a gente desliga a bateria. Utiliza o material particulado absorvente inerte, que é a manta absorvente, tá? É o ideal, tá? Existe esse particulado específico, mas no caso da falta do absorvente, como a gente falou, vai estar lançando mão ali de areia ou terra, tá? Não tem problema nenhum. A gente pode estar lançando mão desses dois itens aí também. Só lembrar de não usar a serragem, ok? Mas preferencialmente, se possível, essa manta absorvente ou outro material particulado absorvente inerte, ok? Muito importante isso daí. No caso de incêndio, tá? Como é que a gente vai estar tratando isso daí? Então, primeiro, realizar o combate de acordo com a proporção. O que significa isso? Não adianta a gente sair tacando água em tudo, tá? Então, se começou incêndio pequeno no capô, vai utilizando a água ali próximo, tá? Não precisa tacar água no veículo todo, até porque a equipe vai estar trabalhando ali em prol da vítima, né? Fazer a remoção da vítima, enfim, tá? Então, taca ali onde está o incêndio de fato. Vai ter que fazer a extração de emergência da vítima, ou seja, se o veículo iniciou um incêndio ali, né? A gente conseguiu pegar o princípio de incêndio, tá pequeno, pode ser que a gente consiga controlar ali mesmo, tá? Então não vai ter necessidade de fazer a extração da vítima. Mas de um modo geral, se a gente já tem um incêndio ali mais avançado, já passou daquele momento ali de princípio de incêndio, faz a extração de emergência da vítima. Por quê? É uma cena insegura, tá? A gente não sabe qual vai ser a evolução, pode ser até que o veículo venha a explodir, tá? Então, e mesmo assim com o combate vai estar emanando gases tóxicos ali, então, via de regra, faz a extração de emergência da vítima, ok? Tomar cuidado com os materiais pirofóricos, que geralmente está na roda, na caixa de marcha, pode ser que estejam em outros locais, mas esses são os locais mais comuns. Neles não vai adiantar tacar água, tá? Então, pelo contrário, vai estar até ampliando o incêndio. Então, nesse caso, utilizar o CO2, tá? O extintor de CO2, ou então, como a gente viu ali antes, utilizar areia, terra, pó de grafite, tá? Se tiver, mas o ideal é areia e terra, tá? GNV, no caso ali do GNV, o ideal é você estar resfriando o cilindro, tá? Então, faz o resfriamento do cilindro, para evitar essa explosão, o bleve, né, que a gente chama. Mas a gente pode estar tratando, no caso do GNV, de fazer, se for o caso, o fechamento do cilindro e tirando a válvula que fica lá próximo ali do capô, tá? Mas aqui fica até um pouco complicado eu falar ou demonstrar para os senhores, teria que fazer isso aqui na prática para poder demonstrar o local exato, tá? No caso da rede elétrica ou de alta tensão, que a gente vai ver, a média tensão também é complicada, mas a alta tensão principalmente, que a gente faz? O isolamento total, tá? A gente viu lá que é o risco inaceitável, né? No nosso caso atual. Então, por que nós não temos equipamentos para isso? Tá? A partir do momento que a corporação tiver, a gente vai tratar de outra forma, com um protocolo específico. Mas no momento, como nós não temos, o que nós temos que fazer? Né? Eu vou estar generalizando aqui. Pode ser que algum quartel tenha? Pode ser. Mas a generalização, a regra, né, é que nós não temos. Então, primeiramente, o isolamento total para não permitir que alguém se aproxime e para impedir que alguém saia do veículo, tá? Nós vimos. E aí a gente solicita o apoio urgente da concessionária, tá? Esse apoio tem que ser presencial, não adianta ser remoto, é uma questão protocolar, eles têm que estar lá.
porque eles podem estar desligando o local errado, e aí a gente precisa da equipe em loco ali para poder estar dizendo e atestando que a energia está desligada, para a gente poder estar trabalhando, ok? Então, senhores, para a gente fechar nosso momento de reflexão aqui, uma frase do Confúcio que diz: saber o que é correto e não o fazer é falta de coragem. Então a gente precisa tomar, às vezes, algumas medidas que são meio drásticas, tá? Mas tem que fazer o que é correto, não tem jeito. Independente do setor, seja ele operacional ou administrativo. Então, se a gente sabe o que é correto fazer, a gente precisa ter coragem para fazer aquilo que é correto, ok? E a charge aí para a gente interpretar, né? A gente falou muito aqui de risco, é o seguinte: a gente precisa ter ali está o bombeiro no meio, né? O chapéu dele diz ali common sense. Common sense no inglês para a gente aqui significa o bom senso, tá? Não é o senso comum, seria o bom senso. Então a gente precisa ser esse bombeiro do meio, que é o bom senso. A gente não pode nem ser esse bombeiro aqui da direita, tá? Que está com o mouse. Embaixo aqui onde está a minha imagem aparecendo, ele diz aqui alguma coisa. Acredito eu aqui que seja algo do tipo: vamos de qualquer jeito, vamos fazer, vamos sair atuando, e aí tá o bombeiro todo chamuscado e tal, a gente consegue ver aqui ele todo queimado e tal, vamos lá, é o bombeiro que está vibrando, quer fazer tudo de qualquer forma. E tem o outro bombeiro que com muito milindre aqui, não vamos de jeito nenhum e tal. Então assim, não é nenhum, tá? Nem avançar de qualquer forma impetuosa, e também não é se abster ali de querer fazer tudo de forma 100% segura. Não vai existir isso, tá? Então a gente precisa ter o bom senso de estar atuando ali, interpretando qual o risco que é aceitável para a gente estar se expondo. Perfeito, senhores? Então, lembre-se sempre aqui do bom senso. A gente precisa muito disso, tá? Espero que tenham gostado. Vamos debater mais aí nos fóruns e a gente se vê nas próximas instruções e na plataforma, ok? Forte abraço, senhores!